Sempre que uma relação acaba, ela deixa o espaço em aberto na nossa vida. E isso não seria um problema se esse espaço não ficasse vazio. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, mas eu sou psicóloga clínica há quase 10 anos e eu já produzi bastante conteúdo também no Instagram. Inclusive, me siga lá depois desse vídeo. Em 73, eu abri uma enquete no meu Instagram e pedi para as minhas seguidoras ajudarem a escolher o primeiro tema para esse canal. E o vencedor foi como lidar com o vazio pós-término. Mas para isso, primeiro eu preciso te explicar por que o vazio pós-término assusta qualquer um. Desde criança ensinam pra gente que a solidão é ruim. Quando eu tava lá na infância, eu tinha muita dificuldade para fazer amigos. Era uma criança bem tímida, introvertida e por aí vai. E meus pais ficavam preocupados e eles sempre falavam: olha, Amanda, se você continuar assim, você vai ficar sozinha. Depois, fiz amigos e tal, e aí quando eu tava no período ali da adolescência, eu ouvia não só dos meus pais, mas de diversas outras pessoas que, se eu continuasse sendo daquele jeito, eu nunca iria encontrar um namorado ou um marido. Ou seja, para essas pessoas eu ficaria totalmente desamparada. Nós, seres humanos, já nascemos desamparados, mas com uma ilusão de amparo, porque nós somos a espécie que mais precisa e de mais tempo de cuidados dos pais do que qualquer outra espécie. Então, ter as nossas necessidades atendidas por tanto tempo faz com que a gente tenha a ilusão de que nós não estamos desamparados e de que a gente está muito longe de um vazio existencial. Para a gente não se sentir desamparada, a gente procura isso no outro, e geralmente em relações amorosas. Então a gente acredita ali que vai encontrar uma alma gêmea, metade da laranja, e aí nós vamos ter essa sensação de completude, que na verdade é uma ilusão. Então é comum, quando a gente começa a namorar, começa a ter um relacionamento, sentir essa sensação de que nós estamos completas. E essa é uma maneira da gente fugir do inevitável, da nossa falta. Por isso que quando a gente termina um relacionamento, fica um vazio imenso, fica um espaço muito grande que antes era preenchido. E era preenchido com a rotina dos dois, fazer as refeições juntos, assistir série, aquelas piadas internas que só o casal conhece e nenhuma outra pessoa conhece, os familiares e amigos do outro, tudo isso acaba preenchendo. E aí, quando esse relacionamento acaba, a gente é obrigada a lidar com esse vazio e encarar essa falta. Perder a pessoa que a gente ama faz a gente reviver outras perdas. Então, talvez você reviva aquela perda de quando você era uma criança, o seu irmão nasceu e você sentiu que perdeu espaço para ele, porque um bebê precisa de cuidados mais intensos, né? Então a criança que é maior, ela é mais independente. E aí você meio que sente essa perda de espaço de maneira inconsciente. Você pode sentir também uma perda que você teve no passado, uma perda familiar por abandono ou por morte, por exemplo. E você pode também reviver outras perdas de relacionamento do passado. Além disso, existem diversas outras particularidades. Por exemplo, a nossa história de vida e os nossos complexos. Então, se na sua infância você foi abandonada ou se sentiu abandonada de alguma forma, a rejeição que você está sentindo hoje vai bater muito mais forte em você. Porque por mais que você não lembre disso conscientemente, ou você acredita, você lembra, mas acredita que isso não faz muita diferença, o seu inconsciente lembra e ele reage. Na psicologia analítica, a gente chama isso de complexo, e nós inevitavelmente vamos adquirir vários no decorrer da nossa vida. Existem casos, por exemplo, de pessoas que perderam o pai ou a mãe quando eram crianças. E a criança, ela é naturalmente egocêntrica, faz parte ali do desenvolvimento infantil. Ela acredita que ela foi abandonada. Ela não vê essa situação como uma fatalidade, mas como um abandono mesmo. Muita gente no nosso país foi abandonada pelo pai. E como que a criança reage a isso? Ela acredita que a culpa é dela, que ela fez alguma coisa que ele não gostou e por isso ele foi embora, ou se sente insuficiente como filho. É claro que a criança não tem essa racionalização na cabeça dela. É uma questão mais de sentimento ali do inconsciente. E o próprio adulto, muitas vezes, não tem essa consciência, mas tá ali dentro de alguma maneira. Quando você revive ali, quando você vive uma perda, você revive aquele momento de novo. Então, no término de um relacionamento, você pode reviver a perda do abandono do seu pai, por exemplo.
Isso é algo realmente doloroso e é esperado que você sinta dor, que você sofra, que você sinta angústia, tristeza, que você chore, que você se revolte, que você realmente viva essa perda, porque é vivendo essa perda que você vai elaborar o luto. Talvez seja a hora também de você elaborar lutos do seu passado. Pode ser que você esteja sofrendo não só pelo luto do que o seu relacionamento era atualmente, mas da idealização do que ele poderia ser. Aquela idealização de planos para o futuro, de uma melhora no relacionamento, por exemplo. E às vezes a perda da idealização ela é mais dolorosa do que a perda do relacionamento real, porque a nossa mente é capaz de criar cenários incríveis. Às vezes a gente vê um potencial no relacionamento, e potencial é algo que pode vir a ser atingido ou não. Geralmente, se você está num relacionamento de não sei quantos anos e determinadas coisas não mudaram, provavelmente não iriam mudar, mas na sua cabeça, na sua idealização, aquilo mudaria. Então, isso também é doloroso, porque a gente sofre pelo passado, né, por aquilo que a gente viveu, pelo que foi bom em algum momento, pelo presente, né, por aquilo que estava vivenciando e por aquele futuro não realizado também. Quando a gente termina um relacionamento, não é de imediato que a gente percebe que a gente não vai ter mais aquela pessoa para mandar meme de casal, para falar de assuntos que ninguém liga, para falar mal dos outros, enfim. Então, quando a gente percebe isso, a gente entra em estado de choque e isso é normal. Eu não acredito que seja saudável a gente estar sempre sozinha, porque nós somos seres humanos e seres humanos são minimamente sociáveis. Mas eu também não acho saudável demonizar a solidão. Inclusive, de uns anos, de um tempo pra cá, eu tenho percebido que as pessoas pegaram pavor da palavra solidão e só falam solitude. Mas solidão é solidão. E ela é tão importante e funcional quanto a nossa socialização. Eu não tô te dizendo que a solidão ela vai ser gostosa 100% do tempo, não vai. Em muitos momentos vai ser ruim, vai ser angustiante, vai ser difícil, mas quando você tá num relacionamento também, não é gostoso 100% do tempo. Também tem momentos ruins, difíceis e complicados, porque tudo nessa vida tem o seu aspecto de luz e o seu aspecto sombrio. E é por isso que é importante, para lidar com isso que você tá passando, você parar de fugir e encarar esse vazio. Parar de lutar contra o vazio nada mais é do que encará-lo. E as pessoas à sua volta provavelmente vão te desencorajar a fazer isso. E não por mal, muito pelo contrário, porque essas pessoas te amam e elas querem que você melhore na velocidade da luz e não querem te ver sofrendo. Muito provavelmente você também vai querer fazer isso, você vai querer fugir desse vazio. Como que você pode tentar fugir dele? Às vezes entrando num aplicativo de relacionamento, dando like em todo mundo e marcando um monte de date, trabalhando demais até adquirir ali praticamente um burnoutinho, bebendo demais, saindo demais, fumando compulsivamente, comendo compulsivamente, esse tipo de coisa, né? Então são alguns subterfúgios que a gente pode usar para tentar fugir do vazio, o que não é nem um pouco saudável. Na hora, você pode até achar que colocar 5 vape na boca de uma vez vai te ajudar a superar e vai fazer você esquecer, mas eu te garanto, isso não vai acontecer, só vai maquiar a situação. Esse luto não vivenciado, cedo ou tarde, vai bater na sua porta e vai se acumular com outros lutos. As pessoas até costumam brincar que os homens só sentem falta do relacionamento que terminou meses depois, e meses depois a mulher já tá bem porque ela sentiu no começo. E isso, se a gente for parar pra pensar, em partes, acontece mesmo, porque os homens, eles tendem a, no fim do relacionamento, logo ali no início, a tentar maquiar a situação. Então, para não encarar os sentimentos, eles vão sair e ficar com um monte de mulher por aí, vão beber, vão colocar 5 cigarros na boca, esse tipo de coisa. Mas eles não vão conseguir fugir para sempre. E aí, quando esse luto bate meses depois, ele vai atrás da ex e aí já tá de boa, porque ela já vivenciou tudo isso aí que ele vai viver agora lá no começo. E isso não quer dizer que ele queira voltar, só quer dizer que ele tá vivendo um luto de maneira atrasada. Encarar o vazio é sentir a perda, porque você realmente perdeu algo. É você chorar. Chorar é muito importante, traz regulação química para o cérebro. Quando você não sente a perda, você reprime e aí você começa a ter todos esses desequilíbrios que eu citei anteriormente.
Se você tem filhos ou se você tem contato com crianças, provavelmente você já viu diversas vezes que crianças, quando estão tristes, quando se frustram, começam a chorar muito. E elas choram, choram, choram um tempão e de repente elas dormem depois disso. E isso não é à toa, é realmente a regulação que traz para a criança. Ela chora até cansar. Aí ela cansa, dorme e depois acorda de boa. Nós adultos não somos tão diferentes assim das crianças nesse sentido. É desconfortável demais sustentar esse vazio. É muito ruim você querer e não poder ter. E nós estamos vivendo tempos de anestesia emocional. As pessoas estão com muita dificuldade de encarar frustrações que são comuns à vida de qualquer outra pessoa. Muita gente tem vergonha de dizer que está sofrendo pelo fim de um relacionamento. Em um mundo com tantas possibilidades, com redes sociais e diversos aplicativos de relacionamento, é comum que você saia de um relacionamento e já tente pular para outro, né? Já comece, já baixa ali um aplicativo, começa a falar com todo mundo e pode ser que realmente você encontre alguém. Mas a chance de você se arrepender e ficar triste com isso é muito grande. Por quê? Como você não elaborou o luto, você vai ficar comparando ali as pessoas o tempo todo, ou você vai simplesmente ficar com o primeiro infeliz que aparecer na sua frente e se apegar a ele. Você com certeza conhece pessoas que estão sempre namorando, que elas saem de um relacionamento e já entram em outro logo em seguida. Aí você vê aquilo no Instagram, né? Você vê as fotos e tal, vê as pessoas aparentemente felizes e se sente desencaixada. Você se pergunta, por que comigo é diferente? Por que não eu? Por que é que eu termino um relacionamento e às vezes demoro para encontrar alguém? E a realidade é que a maioria dessas pessoas acabam ficando com alguém que tem valores diferentes, tolera coisas que não deveria tolerar, negociam o inegociável e tudo isso apenas para não encarar o próprio vazio. Aprender a sustentar a própria falta não é só para momentos ali que você tá sozinha, que você tá solteira. É para quando você tá num relacionamento também. A gente tem a ilusão que dentro de um relacionamento o outro vai sustentar o nosso vazio e ele não vai. A gente precisa de espaço e individualidade para encarar as nossas próprias faltas. Tem gente que projeta toda a falta que tem no parceiro como se ele fosse obrigado a preencher. E isso de médio a longo prazo acaba com o relacionamento, traz grandes problemas. Porque se é difícil já a gente suprir a nossa própria falta, que dirá do outro? E na ânsia de praticamente se fundir com o outro para fugir do vazio, você pode cair numa dependência ou numa codependência emocional. É por isso que é muito importante que, independente de como você está agora ou do seu estado civil, que você aprenda a lidar com isso. Você vai ser cobrada para melhorar rápido, mas isso vai trazer conforto para os outros e não para você. Quando você termina um relacionamento, aquela pessoa, ela morre simbolicamente só para você. Para os outros, essa pessoa tá viva. Então você sente essa falta sozinha. Você vai lá no Instagram, você abre o story, tá lá. O cara tá vivendo a vida dele, tá fazendo as coisas dele sem você. As outras pessoas não vão chorar com você. As outras pessoas não vão autorizar, entre aspas, você a sentir falta. Então você precisa se autorizar a sentir falta, a sentir a perda e a sofrer o que você tiver que sofrer. Fale da sua perda. Fale da sua dor. A fala é uma ferramenta poderosa para organizar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Conversa com as suas amigas, fala para elas terem paciência com você, de ouvir você falar da mesma coisa sem parar por algum tempo, porque é algo que você precisa nesse momento. Tem gente que se nega a tocar no assunto do término porque acha que com isso vai evitar a dor, mas é o contrário. A dor, ela fica ali no sentimento reprimido. Em você tá com um monte de gente à sua volta e se sentir sozinha. Uma outra ferramenta muito importante que eu gosto muito é a escrita. Pode pegar um papel e escrever tudo que você tá sentindo. Você pode escrever uma carta para o seu ex. Você não vai entregar para ele, mas você vai conseguir pelo menos desabafar e colocar para fora aquilo que tá entalado. E eu não tô te dizendo para você parar a sua vida e ficar sofrendo e chorando 24 horas durante meses. Não é isso. Eu tô falando para nesse começo você fazer isso e se autorizar a sofrer. Passado o sofrimento mais intenso, é hora de você começar a reconstruir a sua vida sem ele. E eu não espero que você já tenha superado, que tenha passado a dor. Mas
Passar desse sentimento mais intenso, é muito importante que você consiga voltar à sua rotina. Preste muita atenção. Você vai enfrentar resistência quando começar a se levantar, quando começar a tomar algumas ações para ir voltando para sua rotina. Isso acontece porque nesse momento a única coisa que te liga a este homem é o sofrimento. Então, quando você chora por ele, é como se você tivesse com ele. Isso tudo inconscientemente, claro, né? Ninguém faz isso em sã consciência. Um outro ponto também de resistência é ficar stalkeando ele o tempo todo, vendo a vida dele ali, porque acaba sendo uma forma de você se sentir mais próxima. E isso acaba impedindo você de ir reconstruindo a sua vida sozinha. Fazendo isso, você acaba prolongando o seu sofrimento. A curto prazo, você vai lá ver as coisinhas dele e você gosta, porque você se sente no controle, você sente como se você fizesse parte da vida dele. Então, isso inicialmente traz certo prazer. Mas de médio a longo prazo, você vai ver algo lá que você não vai gostar e o banho de água fria vai vir, eu te garanto. Comece a reorganizar a sua rotina. Se você via ele todo fim de semana, encontre um hobby, de preferência em grupo, para ajudar na sua socialização, para que você faça essa, digamos assim, substituição, né? Para que você consiga ressignificar mais esse fim de semana. Chama suas amigas para sair, para ir para sua casa, vai visitar a sua família, chama a sua família para fazer as coisas, tá? Eu não tô falando para você preencher 100% do tempo, até porque você precisa de tempo para sentir a falta, mas que você comece a ressignificar algumas coisas da sua rotina. Se você puder, muda algo na sua casa, pinta uma parede, muda os móveis de lugar, porque mudar de ares vai te ajudar e vai distrair a sua cabeça também. O luto nada mais é do que uma experiência de substituição. E eu não tô falando que é substituição necessariamente por um novo amor, mas por outras coisas, por outras paixões. Pode ser por um pet, por um hobby, por um trabalho voluntário, por um novo trabalho, por alguma coisa com relação à arte e por aí vai. Eu tô aqui te dando ideias do que você pode fazer, mas é importante que você tenha a sua própria criatividade para lidar com essas questões da vida. E a criatividade, ela vem do espaço. Então a gente precisa de um certo vazio para ter criatividade. É justamente do vazio que vão vir novas ideias e reflexões importantes para você lidar com essa fase que você tá. Aprenda a pedir ajuda. Provavelmente tem coisas que ele fazia para você ou com você e que agora você tem que fazer sozinha. Peça ajuda para familiares e amigos. Eu não estou dizendo para você ficar dependente das pessoas, mas que você conte com a sua rede de apoio para te ajudar nesse momento. Se você acabou perdendo as suas amigas, procure-as, né? Claro, isso é muito comum em mulheres devido à centralização do amor romântico, né? Então, muitas vezes as mulheres, depois que elas encontram um relacionamento, elas acabam deixando as amigas de lado, né? É um erro comum. Se você não quiser procurar suas amigas do passado, ou se elas não te aceitarem de volta, tente novas amizades. Num hobby, como eu falei anteriormente, tem aplicativo de relacionamento só para amizade. Se eu não me engano, o Bumble, ele tem para relacionamento amoroso, mas ele tem uma parte lá que você coloca que é só para amizade também. Bom, gente, é isso. Como eu sou nova aqui no YouTube, eu não sei muito bem o que pedir nem para onde apontar. Então, se esse conteúdo te ajudou, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha com as suas amigas, dá o hype, faz tudo que você puder fazer. E se você precisa de um conteúdo mais voltado para dependência emocional e término de relacionamento, eu vou deixar fixado no primeiro comentário os links do guia 10 passos para se livrar da dependência emocional e da Bíblia do Término. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Um beijo e até logo!